Eu tenho na linha o Dr. Benny Smith, ele é patologista neuromuscular. Dr. Benny, bom dia. Aqui na João Moura. Alô, bom dia. Bom dia, Walter. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo. Existem dois tipos de acidentes vasculares cerebrais. Os hemorrágicos, aqueles que sangram, e os isquêmicos, aqueles que obstruem a passagem do sangue nos vasos sanguíneos ou isquêmicos. Qual dos dois é mais frequente, por favor? Os mais frequentes são os isquêmicos, bem mais frequentes, de 80% a 90% são os mais frequentes. Bom, em 30 de outubro de 98, eu tive um infarto e fiquei lúcido o tempo todo, contando piada inclusive para o médico. E ele me fez a seguinte pergunta: você fuma? Eu disse, nunca, doutor. Resposta dele, está mais fácil tentar te salvar. Ele exagerou ou ele agiu corretamente? Não, o médico acho que foi bem infeliz, viu, Walter? Porque às vezes a gente, apesar de estar lúcido, às vezes a gente pode até estar muito doente. Eu fui vítima de vários acidentes vasculares cerebrais já. Às vezes a nossa fisionomia não condiz com aquilo que se passa no interior da gente, na nossa alma, no nosso foro mais íntimo, né? Então, não é bem assim. O médico tem esse direito de falar isso que falou para você, quando se ele fosse um médico presente do seu lado, se ele conhecesse você, né? O médico precisa entender que uma consulta de 1 hora, um atendimento num pronto-socorro, não permite a gente a praticar a arte da medicina, né? A gente realmente pode ajudar uma pessoa quando, na minha opinião, humilde opinião, a gente conhece o nosso paciente, sabe o que ele está sentindo, e pratica uma medicina humanista. Mas foi bom você ter falado em infarto, se você me permite, porque é exatamente isso, o que acontece nos infartos cerebrais. Os acidentes vasculares cerebrais são infartos no tecido nervoso. Enquanto no tecido cerebral acontece uma hemorragia, né? O estrago é maior? O estrago é maior? Do vaso comprometido, depende da quantidade de vasos comprometidos, depende em que pessoa isso aconteceu, se a pessoa tem atividade física, se a pessoa é obesa. Aí sim, existem os cofatores, o fumo, a bebida. Os idosos, eles devem beber menos. Se eles fumarem, seria ótimo eles largarem o fumo, né? Ou fumarem muito menos, né? É muito melhor, viu, Walter, e aos catarinenses, é muito melhor a gente prevenir os acidentes vasculares e os infartos do que tratá-los, né? E os acidentes vasculares cerebrais são um problema de saúde pública, né? A saúde pública do nosso país, é de conhecimento dos brasileiros, ela é absolutamente infame, hipócrita, ela está cheia de problemas e de gestos de populismo, como mais médicos, mas a gente tem que fazer o que pode. E uma das coisas inteligentes que deveria ser feita era instruir a população. Eu estava ouvindo vocês e fiquei abismado com esse número de 30% dos brasileiros só leram um livro. Vocês imaginam o grau de desinformação que existe no nosso país? Então a mídia, eu acho que a mídia faz um trabalho bonito, delatando, inquirindo, até faz um trabalho policialesco, mas a mídia também deveria deixar um espaço para informar o nosso país. Se voltar para a cultura. Se voltar para a cultura. Estimular a cultura, por quê? Por exemplo, Walter, se alguém me perguntasse, professor, por que eu devo ler? Por que eu devo estudar? É para eu ficar mais rica? É para eu ficar mais rico? Não. Porque a gente acredita e a gente sabe que a pessoa culta,
aproveita melhor a vida. A vida é mais bela para quem se desenvolve e se evolui. E a gente está mais de acordo com a natureza ou com a vontade de Deus, como queiram, se a gente se esforça para melhorar na vida, para evoluir, para ser uma pessoa melhor, para contribuir, porque ser humano, viu, Walter e rádio ouvinte, ser humano, o conceito de humano é literalmente ajudar o outro, né? Nós, hoje, na sociedade, no mundo inteiro, nós estamos num processo de desumanização, né? Porque é muito difícil hoje a gente ser amigos, não é verdade? E é muito difícil hoje a gente ser ajudado pelos outros. Doutor, quando vim aqui para o local de trabalho hoje, a rádio, na minha frente vinha um cidadão, de vez em quando eu notava que ele botava aquele braço lá para fora, bem na parte externa do carro, mas o carro andando, com cigarro. Eu queria que o senhor me falasse a importância de não fumar. Quer dizer, eu sou o tipo do cara que eu falo mal do cigarro 26 horas por dia. Porque nunca fumei na minha vida, ativamente, mas passivamente em redação de rádio, jornal e televisão. Infelizmente, há alguns anos isso era permitido. Agora, felizmente, não. Agora, qual o grande problema que traz o cigarro para o organismo de uma pessoa? Olha, as substâncias que existem no cigarro é que elas são prejudiciais aos vasos sanguíneos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, né? A vida depende muito do oxigênio. A vida humana, ela é totalmente dependente do oxigênio, né? O cigarro, para uma pessoa que tenha... Não é todo mundo que fuma que vai ter câncer do pulmão. Tem pessoa que é refratária geneticamente que nunca vai ter câncer do pulmão. Mas a pessoa que fuma tem um índice, né, de VO2 máximo, né, de máximo consumo de oxigênio, tem um índice de atividade menor do que um não fumante, né? O cigarro, ele é prejudicial à atividade física, né? Ele é bem prejudicial à atividade física. E sendo prejudicial à atividade física e ao nosso metabolismo, né, ele é um cofator de doenças, né? É bem legal a gente parar de fumar. É bem legal. O ideal é nem começar, né? O legal é nem começar. Talvez, eu não sei se eu posso dizer isso filosoficamente, né? Porque às vezes a gente tem que experimentar as coisas para poder decidir, né, o que vai fazer na vida, né? Mas o ideal é que o idoso, principalmente, abandone o cigarro, né? Abandone o cigarro, porque nos idosos ele tem um risco muito maior de produzir patologia, né? Muito maior. Bom. Então, e do mesmo jeito a bebida, né? O idoso deve consumir muito menos o álcool do que uma pessoa que não é idosa, né? Já que o senhor falou em bebida, o ideal seria um vinho tinto seco e numa quantidade moderada? Olha, existem pesquisas na ciência que o vinho tinto é uma maneira de que, inclusive, prolongar a vida humana, né? Existem duas coisas na ciência, Walter, que são comprovadas cientificamente que prolongam a vida humana. Uma é literalmente não comer. Existem ratos que ficam em jejum ou que comem mínimo e que têm uma sobrevida inacreditável, às vezes 100%, 200%. Né? Então, comer pouco é viver mais. Isso está definido na literatura, né? O que, por outro lado, né, Walter, de rádio ouvinte, o que já mostra que ser obeso não deve ser muito bom, né? A obesidade, ela cursa... É que a pessoa acha que a obesidade, ela fala, eu vou comer, não quero saber, eu não me importo de ser bonita, de ser feia, eu estou bem como eu estou, eu já tenho 50 anos, mas não é bem assim. A gente tem que manter o peso, não é para ser bonito ou feio, a gente tem que manter o peso para ter saúde. A obesidade está ligada à saúde. Está ligada à saúde. O doutor Beni, com relação a peso, quando eu tive um infarto, eu pesava 104
104. Uma expressão bem nossa aqui da ilha. Tomei um cagaço desgraçado, entende como é que é? Bom, e na época também tinha o fator estresse, porque eu fazia rádio, jornal e televisão e eu achava que o relógio tinha 26 horas, e não tem, só tem 24. O que me salvou, eu acredito, o próprio médico disse isso, foi não fumar. E eu consegui, com juízo, sem remédio algum, emagrecer 24 quilos em apenas 80 dias. Só fechei a boca e aprendi com o meu cardiologista o seguinte: comer pouco de 3 em 3 horas. O senhor ratifica ou retifica a posição dele? Olha, do ponto de vista científico está correto comer um pouquinho de 3 em 3 horas. Eu só acho, eu já me manifestei diversas vezes na imprensa durante anos e anos, que eu não acredito que as pessoas consigam fazer isso. Eu faço. Normalmente quem come de 3 em 3 horas, ela incita a pessoa a ficar comendo o dia inteiro, sabe, Walter? Então, eu acho que falta instrução à população, conforme você iniciou o programa, né? Agora, a melhor maneira de combater a obesidade é essa mesmo, é por um esparadrapo na boca, né? E ter uma atividade física. E a gente tem que fazer atividade física gostando ou não gostando, viu? Não adianta a pessoa falar, eu não gosto. Hoje fica obrigatório porque nossa vida é muito sedentária, né? É muito sedentária. E voltando aos acidentes vasculares cerebrais, o acidente vascular cerebral isquêmico, ele não mata. Ele deixa sequelas, o que onera o Serviço Público de Saúde, né? E o Serviço Público de Saúde já não tem dinheiro para dar uma saúde decente para o brasileiro, né? Então, você imagina que beleza se fosse que a mídia contribuísse para melhorar a divulgação, né? Como a gente pode prevenir o acidente vascular cerebral, né? Como a gente pode diminuir em mais de 50% o acidente vascular cerebral. A melhor medicina é a medicina preventiva, né? Quando a gente previne uma doença. Agora, todas as pessoas que tiveram, como você, infarto, né, do miocárdio ou infarto cerebral, existe um medicamento extraordinário. Apesar da saúde não se comprar na farmácia, a saúde não se compra na farmácia, é um estilo de vida, as pessoas que tiveram um infarto, já submeteram infarto, é bom elas terem um sangue um pouquinho mais diluído, né? Então é bom tomar uma aspirina de 100 miligramas, aspirina presente, porque com sangue mais diluído, a gente previne a repetição desse acidente vascular, né? Doutor Beni Schmidt, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, deixar uma mensagem, principalmente eu posso deixar uma mensagem? Não, eu queria que essa mensagem... do Natal, próximos do Réveillon, né, do fim do ano. Se come demais, né? Eu queria deixar uma mensagem bonita aí para os catarinenses, para os manés, né? E para você, Walter. Posso? Pode. Então eu vou dizer o seguinte: eu passei a vida inteira escutando essa frase, que na vida nada se leva da vida, né? E o tempo foi passando e eu acho que isso é totalmente sem fundamento, né? Porque a gente não leva nada da vida quando a gente só teve uma vida material, né? Eu acho que a gente leva tudo da vida. Da vida tudo se leva. E é por isso mesmo que a gente deve caprichar na vida. A vida é sagrada, a gente tem que aproveitar cada momento, a gente tem que aproveitar esse momento da nossa entrevista de agora. Temos que acabar a entrevista e continuar aproveitando o minuto, porque quem aproveita o minuto, aproveita o dia, aproveita a semana, aproveita o mês, aproveita a vida. Não ficar esperando amanhã para começar a aproveitar. E essas datas, esses rituais de Natal e Réveillon, é bom a gente refletir, fazer uma reflexão da nossa condição humana e tentar melhorar para o ano que vem. E não entrar nessa onda, por pior que o país esteja politicamente, né? A gente tem que pensar em criar. A maneira de melhorar é a gente não destruir e tentar criar alguma coisa nova, porque depois da tempestade, né, sempre vem
uma bonança. Doutor Beni, muito obrigado, um Feliz Natal para o senhor e um bom 16, ok? Bom 16 a todos vocês, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Eu entrevistei o Dr. Beni Schmidt, ele é patologista e neuromuscular.